Bom, o mais importante é a gente estar aqui, né? Viemos hoje conversar sobre um assunto que quem estuda a doutrina espírita, né, quem está nesse meio, ouve muito essa afirmação: fora da caridade não há salvação. É como se fosse uma condição nossa, de espíritas, né? Hoje eu estava até comentando com meu esposo o seguinte, que... Nossa, não posso sair do ângulo aqui, gente. Estava comentando que uma vez eu conversando com uma pessoa amiga, evangélica e tal, né? Aí eu contando sobre o nosso trabalho e tal. Aí ela falou assim: você é espírita, né? Eu não tinha falado que era espírita, não. Aí eu falei: pai, como você sabe? Não, porque o pessoal espírita, assim, é muito caridoso, gosta muito de ajudar os outros, são muito bons de coração. Ela foi falando depois que eu falei: opa, peraí, não sou isso tudo, não. Eu estou aprendendo muito nesse caminho, mas não quer dizer que ser espírita é tudo isso aí, não. É ser humano igual a todo mundo, não tem diferença. Tem orgulho, tem egoísmo, não é? Todos têm ressentimentos, faz julgamento. Somos pessoas comuns, mas somos pessoas tentando ser melhor com o estudo e com a prática. Porque só a fé, sem a prática, o que é? É nulo, né? E Jesus faz esse grande convite para a gente. Você quer se salvar? Você quer evoluir? O caminho é o amor ao próximo. E o amor ao próximo tem como pano de fundo, de frente, de todo lado, a caridade, né? Então vamos lá conversar um pouquinho. Olha o que Jesus nos fala. Ele mostra que a ação no bem é a forma que habilita o homem à felicidade, à salvação. Então, se alguém está te vendo como bom, né? Como uma pessoa bondosa, uma pessoa que gosta de ajudar os outros, certamente você está no caminho do bem. Mas desde que você não faça o bem para se ostentar, para parecer bom, né? Ficar bonito na fita, digamos assim. Tem gente assim? Muita gente assim. O Divaldo dizia o seguinte, que mesmo sendo para parecer, tá bom, não é assim? Ele ainda colocava assim: não, melhor fazer o bem do que fazer o mal, né? Fazer o mal para parecer é pior. Mas tem pessoas assim que se vangloriam, né? Ah, eu dei tantas cestas para o bairro tal. Quer dizer, quantos votos ele quer de volta, né? Então, fazer o bem, nessa linha de amor ao próximo, de pensar que fazer o bem, você está fazendo o bem para si mesmo, não é negociando, não, mas se sentindo bem fazendo o bem. É a proposta do Cristo. É fácil? Não é fácil. Imagina, eu tenho uma dificuldade muito grande com uma história, mas não vou contar a história aqui não. Imagina você ver uma pessoa na porta, assim, de um restaurante, pensa. Aí você está vindo, né, para seu almoço e tal. A pessoa: você paga o meu almoço para mim? Aí eu falei assim: tá, pode ficar aqui, que a hora que eu sair eu trago o seu marmitex, né? Você fala assim, mas você fala assim, amoroso mesmo, com aquele sentimento de que você vai matar a fome do irmão?
Tem hora que você faz para livrar, né? Porque fica insistindo e tal. Você, não, tá bom, eu trago seu marmitex, pode deixar, fica quieto. Aí você chega lá dentro, você descobre que uns 3 ou 4 deu marmitex para ele. Como é que você faz? No outro dia você passa por ele, você faz de conta que não viu. Não é? Então nós somos assim. Nós temos pensamentos, temos sentimentos, temos emoções e tal. Então a gente até gosta de fazer caridade. Mas nós vivemos num mundo também, né, de certas maldades. E a gente fica, né, circulando, negaciando essa coisa toda. A gente quer fazer, mas a gente não dá conta de fazer para todo mundo. Então, a gente tem que ter o cuidado de fazer, quando fazer, sem julgar. Sabe, se você deu marmitex, alguém falou, olha, ganhou mais 2 marmitex. Ah, bom, é bom que ele janta, né? Pronto, esquece. Porque a gente precisa desligar disso, porque se a gente for fazer e ficar julgando, não vou dar dinheiro no sinal porque ele vai comprar droga, não vou fazer isso porque ele vai fazer, você não vai conseguir fazer caridade, né? Então, a caridade, ela é uma condição da nossa evolução. Então, a nós desprendermos do nosso egoísmo, desses sentimentos todos que nós temos em nós, né, de maledicência, julgamento, né, esse egoísmo e tal, isso é uma luta que nós temos diária para nós desenvolvermos. Tem gente que fala assim, não me preocupe não, na outra encarnação eu resolvo. Não espera para outra não, porque senão o negócio pode ser feio. Você pode vir numa condição talvez muito parecido com aquele que você rejeitou. Cuidado. Precisar da caridade daqueles que você não atendeu. E o negócio vai ser difícil. Então, vamos aproveitar esse tempo de aprendizado, da gente ser melhor aqui, para que a gente tenha uma condição melhor numa outra encarnação, digamos assim, né? É uma historinha do Chico que ele contava. As pessoas têm tudo daquele livro dele, historinhas, né? E tinha uma fila de pessoas pegando cesta básica, ele entregando, né? Aí foi uma pessoa que falou, Chico, ó, aquele fulano lá pegou 3 cestas básicas. Aí ele falou assim, não, meu filho, deixa, ele tem eternidade para devolver. A gente faz a nossa... Essas 3 cestas vai pesar, né, gente? Ele tem eternidade. Deixa. Às vezes a gente... Eu estava comentando hoje também, que eu lembrando uma história. Esse dia eu entrei no elevador, tinha uma senhorinha que estava limpando o elevador, né? Aí eu entrei e falei, bom dia, tudo bem? Ela falou assim, não estou boa não. Você acredita que tem gente aqui nesse prédio? Tem gente aqui nesse prédio que trata a gente tão mal, que entrou uma senhorinha, eu falei bom dia para ela, ela só fez assim. Quem é que está me falando bom dia? Quem? Né? Não tem gente assim, gente? Aí eu falei, olha, às vezes ela falou assim, nossa, eu estou com tanto problema hoje, que eu quase xinguei a mulher. Eu falei, ainda bem que só não xingou, né? Aí eu falei, porque às vezes a pessoa faz isso, porque ela está com um problema maior do que o seu. Entrega para Deus. Você não é uma pessoa, só tem fé? Ela, eu sou evangélica. Eu falei, entrega para Deus. Porque se não for algo de vontade própria, Deus vai perdoar. Às vezes ela está com um problema tão sério, né? Com o filho, com o marido, sei lá com quem. E ela não quer falar, não quer conversar. E age dessa forma. Eu falei, olha, cada um tem seu problema. Eu tenho o meu, a senhora tem o da senhora e tal. Mas tem pessoas que se fecham muito. E preferem sim. E outros já entram dentro do elevador assim, conversa, mais do que tudo. Eu converso. Então, aí quando eu saí, ela, tchau minha filha, vai com Deus. Nossa, me acalmei.
Então, quer dizer, às vezes é um exercício de caridade que você faz com aquela pessoa, até para que ela livre daquele ressentimento. Você já imaginaram? Se ela não pudesse falar para alguém, se ela não tivesse uma pessoa para escutá-la, ela não ia ficar com aquilo no final de semana dela inteiro, ia falar para os filhos tudo, ia falar para todo mundo e tal. Mas isso é verdade. Né? Quando eu estou sem problema, eu cumprimento Deus e todo mundo, converso. Quando eu estou com um problema sério, eu não olho para outro. Você não quer nem... elevador, não quer nem ninguém comigo. Você dá aquelas assim, se alguém falar bom dia, mas só se for para você, né? Cala a boca logo, pronto, não quero assunto, né? Não tem paciência nenhuma. Então, é isso mesmo. Mas a gente precisa evoluir, né? Bom, então, Jesus, ele exemplificou essa caridade sem julgar, né? Sem avaliar, sem pensar no que o outro vai pensar ou querer de mim, com a parábola do bom samaritano. Você quer ler? Deixa eu ver, acho que ela está aqui mesmo. Não, ela não está não. É muito lembra da parábola aí? Olha aí, capítulo 15. Mais atrás um pouquinho. Vamos só escutar rapidinho aqui, para a gente relembrar. A parábola diz assim: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de assaltantes que o despojaram, cobrindo-o de feridas, e se foram, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Viu e passou adiante. Um levita, que também vinha pelo mesmo lugar, viu e ainda assim passou adiante. Mas um samaritano que vinha em viagem, chegando ao lugar onde estava aquele homem, viu e tocou-se de compaixão. Aproximou-se então dele, derramou óleo e vinho em suas chagas e enfaixou-as. E colocando-o sobre seu cavalo, levou-o até uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao senhorio, dizendo: cuidai deste homem, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei em minha volta. Qual desses 3 te parece que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O doutor da lei lhe respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai, pois, e faz o mesmo. Essa parábola está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Tá. Eu até tinha pedido para o César para ler para vocês no celular que nós pesquisamos quem era o samaritano, né? Por que ele era diferente do sacerdote e do levita, né? Que era auxiliar do sacerdote. Então eles passaram ali pelo moribundo e foram embora. E o samaritano veio, né? E deu todo o socorro que precisava. Aí a pergunta: quem era o próximo daquele senhor que estava ali machucado, né? Jogado lá no chão, tinha sido assaltado? Quem que era o mais próximo? O que chegasse primeiro. O que chegasse primeiro, né? Aliás, se fosse para falar de próximo, todos eram próximos, né? Porque eram irmãos. Mas o que se colocou realmente mais próximo, né? É o que socorreu, aquele que teve compaixão com um irmão, se colocou como irmão. Nós não somos todos irmãos? Então se colocou como irmão, né? E o que chama a atenção da gente também
por que o sacerdote passou sem dar socorro, né? Naquela época, a lei judaica proibia os sacerdotes de tocar em defuntos, tocar em pessoas mortas, porque eles entendiam que o sacerdote tinha que se manter puro, e se ele tocasse em alguém que estivesse morto, ele perderia aquela purificação que ele tinha que ter para poder falar da lei de Deus. Então era uma proibição que tinha na lei judaica naquela época. E o levita também passou porque era um auxiliar do sacerdote. Então o sacerdote não foi, ele também não foi. E passaram, né? Porque tinha esse negócio de não perder a purificação que ele tinha que se manter para poder falar das leis de Deus, né? Segundo o entendimento deles da época. E o samaritano? Quem era o samaritano? O samaritano, ele era do povo da Samaria, uma região da Judéia naquela época, que era um povo mal visto. Era um povo que era tido como um povo inferior. Como um herege, né? Como alguém que não era inferior. santo. Então eles não eram bem aceitos pelas outras tribos daquela região, porque a região toda era formada de tribos, de pequenos grupos sociais, né? E então o samaritano era visto como um povo inferior, mas foi o único que socorreu. E se vocês perceberem na lição, a lição fala assim: um homem estava caído. Um homem. Não fala que homem que era, não fala que religião que era dele, de que povo que ele era, nada. Era um homem que não tinha, o texto não dá uma especificação, não dá uma identidade para aquele homem. Então, ao samaritano, isso não importou. Não importa quem seja, é um ser que está ali, é um ser humano, é um filho de Deus, é um filho do nosso Pai. Era uma pessoa que precisava de socorro. Que estava precisando de socorro, então o samaritano foi quem foi socorrer. Então Jesus pegou o exemplo justamente e pegou um samaritano, que era um povo, que era um homem de um povo mal visto, renegado, né? Renegado, tido como inferior, mas foi o único que socorreu. E socorrendo, ele foi superior, inclusive, ao sacerdote, né? Que não teve compaixão. E Jesus sempre valorizava as pessoas inferiorizadas, os doentes, os ladrões, os hereges. Ele sempre ficava do lado dessas pessoas, valorizando. Principalmente que eram excluídos, né? Tanto que ele apareceu primeiro com Maria Madalena, né? Que era rechaçada, que foi julgada. Considerada prostituta. Então ele valorizava essas pessoas que eram, né, colocadas de lado. Então isso também era a lição de Jesus o tempo todo, né? E tinha uma questão, mesmo com a mulher adúltera, né? Mesmo com a Madalena e tal, ele sempre tinha aquele assim: vá e não erres mais. Sim. Vai e não peques mais. Para ter um novo começo, né? Para recomeçar, para sair daquela condição, né? Para que as pessoas também, às vezes as pessoas, por conhecer aquela pessoa, não iam mudar. Mas aquela pessoa já seguia ele, né? Já tinha uma outra forma. E é uma forma dele mostrar que todo mundo tem outra oportunidade, né? Deus não tem ninguém para jogar fora, né? Tem a intenção dele. É porque ela tinha levantado, né? Mas eu queria me chamar a atenção também que é interessante essas. Vou chamar de doutrina, né? Daquele sacerdote. Era uma doutrina que ele não consegue em cima da doutrina dele, ele deixou de ir lá olhar, né? Quantas vezes a gente não faz isso em cima dentro das nossas... Eu já ia entrar nesse aspecto, né? Pode. Não, mas você tá certinho isso, né? Fala, o que você fala? Não, pode continuar. É porque assim, a intenção de Jesus não é nos punir, né? É que a gente evolua. É nos ajudar a ser melhores, né? Digamos assim. Os ensinamentos dele, tudo, é para melhorar a condição humana. Ele veio com essa missão,
né, de tornar as pessoas melhores. Os ensinamentos dele, todos, né, voltados para a melhoria do ser humano, né? Não para punição. Não para punição. Vocês viram na primeira parte do Evangelho, que eu nem lemos aqui, que fala que Deus, ele no final dos tempos, né, como todo mundo aí já ouviu isso de alguma forma, que ele vai separar o joio do trigo, né? E os bons vão ficar do lado direito e aqueles que não são considerados bons do lado esquerdo. Vai separar as ovelhas de um lado e os cabritos do outro. Mas Jesus usou esse ensinamento muito mais como alegoria, como mais uma forma de explicar para pessoas que não tinham um entendimento, né? Então, fica parecendo assim, que está passando medo, que é um terrorismo, né? Que é uma coisa assim. Não é isso, era uma forma de ensinar do jeito que eles pudessem entender, né? Então, aqueles que podiam até dizer que tinham fé, mas que não praticavam com o seu próximo, Deus não tem bons olhos para aquele ser humano. E a gente sabe disso até hoje. Agora, tem algumas práticas religiosas que usam esse argumento. Quem não fizer o bem vai para onde? O inferno. E quem fizer o bem vai para o céu. Mas parece que para ir para o céu é muito difícil, né? Porque nós somos seres imperfeitos. Estamos aprendendo a ser melhores. Quem é que vai para o céu exatamente? Porque existem pessoas que pensam que a pessoa que desencarna, se não foi boa, ou está no inferno ou está dormindo, né? Mas é a visão doutrinária. E tem pessoas que acreditam. Se eu for falar isso com algum parente meu aí evangélico, acho que eu até apanho, porque vai achar que eu não sei nada. Uma coisa interessante, isso aí se passou há 2000 anos atrás. Mais de 2000. Quer dizer, 2000 anos atrás, em relação à história do homem, era um tempo pequeno, de milhares e milhares de anos. Para ser mais específico, no mínimo 12 mil anos, que é do dilúvio para cá, no mínimo. Então, na realidade, Jesus veio aqui para nos preparar para a quinta dimensão, porque nós estávamos na terceira, desde sempre, né? E então ele veio dar as normas, a conduta, as leis, as orientações, para a transição. E o que é essa transição em relação a essa palavra? Que é coisa que mais diferenciaria a abertura dos caminhos para a quinta, para continuar na terceira, do que isso aí, né? Quer dizer, na realidade, Jesus não veio nos salvar, porque salvação cada um consegue. Não, salvação é de cada um, né? Ele veio dar a receita do bolo. Faça isso, você vai. Não faça isso, você vai para o outro. É igual aquele caso que uma pessoa perguntou para ele como que se salvava, né? Ele falou, vende todos os seus bens, dá aos pobres e me segue. Ele quis. Não estava preparado Não para estava isso. preparado, né? Agora, no que o senhor falou, tem uma palavra que eu acho que resume bem o que são os evangelhos. Conduta. Os evangelhos de Jesus, escritos pelos apóstolos, é um código de conduta. É como cada um de nós tem que agir, tem que se conduzir, né, para alcançar a evolução. E a evolução é a própria salvação. Né? À medida que você evolui como ser humano, à medida que você consegue ter atitudes como a do samaritano, né, você está melhor.
E quanto melhor você estiver, mais salvo você vai estar. Consciência. Consciência. Isso. Consciência. É onde Deus mora na gente, né? É o estado de Na nossa consciência que muda, que melhora, né? E tem muitos autores que confundem consciência com a alma, que a alma é a consciência, né? A alma é uma consciência. E feliz aquele que consegue racional ou espiritualmente chegar a essa conclusão, né? Entender isso, que é que nós devemos seguir essa conduta, né? Por mais tempo que tenhamos demorado, Exatamente. 800, 900, Por mais encarnações que a gente tenha que viver, né? Para aprender, né? e muitos dizem que uma alma que agora está no momento exato da transição, isso vem se arrastando a 800, 900, 1000 encarnações. Quantos, né? Eu tenho um colega lá no curso de doutrina espírita, lá no Segão, e de vez em quando ele brincava e falou assim: pessoal, vocês não esquenta a cabeça, não, que daqui a 860 reencarnações a gente vai estar bem, papai. A gente vai estar bem, Eu não sei como os autores chegaram a essa conclusão, que quem está aqui hoje se preparando para a transição, numa reunião como essa, está pelo menos 800 encarnações, e alguns 1000. Que são muitas, a gente sabe que é, né? Que são, né? Mas quantas? Pois é, Quantas é eu não difícil. sei qual o critério de Eu acho que chegar. está difícil para calcular. É. Então vamos continuar. Então, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo Jesus? Pensando no que aquele samaritano fez para aquele homem, sem preocupar quem quer que seja aquela pessoa. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Aquele exemplinho que eu dei para vocês aqui, daquele meu encontro com aquela senhorinha, vocês acham que eu usei alguma coisa disso aqui para conversar com ela? Benevolência para com todos, mesmo que fosse uma senhorinha arrogante, né? Uma moradora do prédio, ela era uma funcionária. Mesmo que fosse ela teria problema também? Então foi isso que eu conversei com a senhorinha. Talvez ela está com um problema muito maior do que o seu. Porque todos nós temos. E tem pessoas que têm mais problema com o filho, né, com o marido, com o que quer que seja, maiores do que os nossos. Tem hora que a gente tem que entender isso, né? Indulgência para as imperfeições dos outros. Será que nós somos tão perfeitos assim para poder apontar o dedinho? Olha aqui, olha o tanto de dedo aqui pro meu lado. Às vezes a gente aponta: fulano, você é isso, né? E você? E perdão das ofensas. Ela se sentiu ofendida a hora que a mulher nem olhou para a cara dela? Sentiu, ela se sentiu diminuída. Sabe por quê? Porque afetou o orgulho dela. Porque a gente se ofende quando? O nosso orgulho. Quando a gente não se importa, a gente não se ofende. E a gente percebe que na frase de Jesus não tem personalização. A frase é impessoal. Ah lá. Para com todos, dos outros, perdão das ofensas, qualquer um que te ofender. Olha o que ele coloca mais. Não se restringe à esmola, a caridade. Porque às vezes a pessoa pensa: não, alguém fala que está precisando, estou com fome, não tenho o que comer, não sei o que, você vai dar. Você fica feliz, né?
às vezes o mal dele era maior. Ele queria um olhar seu. Um dia eu me lembro, eu estava indo para o meu consultório, parando no sinaleiro, e veio um moço e pediu. Não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada assim. Moço, você tem alguma coisa para me dar? Moço do céu, não tem hoje não. Você lembra disso? Mas eu olhei para ele. Ele me agradeceu e falou, vai com Deus. Porque no olhar para eles, talvez é muito mais difícil do que uma esmola. Porque são seres considerados invisíveis. Então, você olhar para alguém de uma forma afetiva ou dar um sorriso, é melhor do que dinheiro. Então, olha, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. A relação que a gente tem com as pessoas. Isso aqui, ó, que é para todo mundo mesmo. Todo mundo necessita disso aqui em algum momento, de alguma forma. Todos nós, se a gente pensar na gente, né? E isso é caridade. Isso é humanidade. Quando a gente considera que o outro está triste porque ele pode estar com um problema maior do que o meu, é humanidade. Eu pensar que todo mundo é igual, né? Então, olha só, as formas de praticar a caridade. Essa aqui é a mais comum, né? O material. Nós fazemos parte de um grupo, eu não falei aqui, mas eu e o César, nós fazemos parte do grupo do Segal. Vocês conhecem o Segal? Então, nós temos um trabalho de assistência que é chamado Infortúnio Oculto. Então, nesse trabalho, nós sempre levamos o material. A cesta básica, roupa, dinheiro é mais difícil. E se quiserem saber um pouquinho sobre o infortúnio, no Evangelho tem uma lição, os infortúnios ocultos. Foi de lá que nós tiramos o nome para o nosso trabalho. O dinheiro na mão a gente evita, mas às vezes compra um remédio, sabe? Ajuda lá numa reforma da casa, numa construção, alguma coisa, numa cirurgia. A gente sempre está presente. Mas a caridade mental é uma grande prova de amor. Porque aquelas pessoas, nós até então tínhamos 4 famílias já há algum tempo. Aquelas famílias nós estamos sempre ligados nelas, ligados nos filhos delas, ligados, sabe, nas questões delas. 4 famílias do nosso grupo. No né? nosso E grupo, são só do nosso grupo, são no vários bairro grupos. inteiro. Então, nas nossas preces, nas nossas orações, no nosso culto do Evangelho no lar, a gente sempre pensa neles. Por quê? Porque a gente considera que essa sintonia, essa vibração que a gente passa para aquele grupo pode ajudá-los. Porque muitas vezes as dificuldades maiores deles são morais. Então, a gente chega lá, nós lemos o Evangelho, comentamos o Evangelho, conversa, orienta, mas a gente não sabe com aquela certeza que aquilo que a gente fez acabou os problemas. Não é ingênuo assim. Então a gente está sempre nessa sintonia para que Jesus, Maria Santíssima, esteja ali. Proteja eles de alguma forma, porque a vulnerabilidade deles às vezes é muito grande. Tem filhos, tem criança pequena, tem pré-adolescente, tem todo tamanho que vocês quiserem. Tem gravidez precoce, tem tudo. Então, a gente precisa estar nessa sintonia mental de prece, de amor, de perdão. Porque tem hora que eles aprontam umas que a gente fica bravo. Eu fico. Mas eu gosto muito de conversar com todo mundo. Mas tem hora que eles mesmos, sabe? Eles mesmos fazem coisas que são ruins para eles. Não que a gente é modelo, mas a gente precisa conscientizar das consequências. Principalmente em relação aos filhos, em relação às crianças. Não deixar fora da escola, sabe?
cuidado com as companhias, cuidado com o adulto que assedia as crianças. Então a gente tem esse cuidado também, mas nem sempre eles escutam a gente, não. Tá? E a gente perdoa e segue. Essa questão aqui do falar, do como falar, eu tenho fama de brava. Não é que eu sou brava, é porque eu gosto de falar o que tem que falar. Mas eu afago também. Eu amo aqueles meninos de um jeito, vocês não têm noção. Mas, se eu percebo assim, que como mãe, alguém está negligenciando, vocês ficam quietas? Eu não dou conta, porque os riscos são muito grandes. No ambiente que aquelas crianças estão, os riscos são muito grandes. Você não pode distrair. Você não pode confiar em quem você não conhece direito. Mas eu sempre coloco minha situação de mãe na frente. Minha condição de mãe com meus filhos, sabe? Eu me coloco, sempre. Eu nunca fiquei sossegada. Chegava, porque conversei com não sei quem, da onde? De onde você conheceu? Como é que é, né? Assim. Então, esse cuidado que eu tento, às vezes, passar para eles também. Mas é uma forma, assim, de caridade, mas uma caridade amorosa. Eu tenho a palavrinha suave também, não é assim tão só braveza, não. Mas o consolo para mim é tudo. Consolar. Nós trabalhamos com o atendimento fraterno também. Né? As pessoas que vão fazer tratamento lá no Segal, então a gente, nós somos triadores. Então, você tem que saber receber. Quando você fala para alguém, o que te trouxe aqui? Tem alguma coisa que está pesando mais que você queira falar? Sabe? Você percebe o quanto que aquilo toca o coração daquela pessoa. Porque às vezes até então só tinha crítica. Para de ficar depressivo, o homem já foi, já morreu, já largou, já não sei o quê. Sabe? Peraí, será que eu sei se o outro dá conta realmente? É tão forte assim, sabe? Às vezes não está acontecendo comigo, na minha vida está tudo certinho. Aí eu vou em cima do outro. Mas você percebe, quando você acolhe, quando você tem uma postura de consolo, porque ninguém vai no centro espírita para tratamento à toa, se está tudo feliz, maravilhoso, alguém vai? A gente costuma até dizer, ou vai por amor ou pela dor. Mas eu vejo até agora, eu vi mais foi pela dor. Até eu fui pela dor, né? Então a gente tem que ter essa compaixão, esse cuidado com o outro, sem julgar. Mais ou menos o que o samaritano fez, né? Olha outras formas. O silêncio. O silêncio tem um negócio interessante do Chico também. Ele falava assim, que quando você estiver a ponto de falar agressivamente contra o seu irmão, que melhor seria encher a boca de água e não engolir. Imagina, né? Ó. Botar água na boca e não engolir. Fica em silêncio. É melhor. E quem assim, já escutou o Chico, quem já leu sobre o Chico, é muito fácil, né? As explicações dele. Eu falo que o Chico chegou também com explicações de acordo com o que a gente entendia. Sabe, não tem nada muito rebuscado, nada, mas tem uma coisa muito forte. Exemplo. Ele era exemplo de humildade. Ele era exemplo de simplicidade e de amor ao próximo. Então, acho que isso, eu morei lá em Uberaba um tempo, eu só vi o Chico uma vez, eu trabalhava num posto de gasolina, e ele chegou, ele estava bem doentinho, né? Aí o moço do posto falou, vem cá, o Chico, né? Fomos todo mundo lá. Aí ele, oi moçada,
Tudo bem com você? Gente, eu nunca esqueço aquela voz dele, voz muito assim frágil, mas de um amor tão grande, que ele era o que ele era, porque, sabe, ele tinha assim, então, nossa, ele tinha um amor, então, assim, a hora que ele saiu, todo mundo lá, sabe? Porque ele era dessa amorosidade toda, né? Então, o silêncio, às vezes ele vale mais do que 1000 palavras, vocês já viram isso, né? Meu sobrinho fala, o silêncio não paga imposto. Quem fala demais já viu. Mas o silêncio é o estar junto. Às vezes uma pessoa vai te falar algo, né? Que ela fala assim, você não vai responder nada não? Na minha profissão tem isso, né? Calma, estou só pensando. Porque é preciso pensar para poder falar. Porque falar só para falar, você pode magoar, você pode, né, acabar com aquela pessoa. E ela não querer mais confiar em você, não é? Não falar mais. Então o silêncio, ele é afago também. E não revidar. Às vezes nós nos sentimos ofendidos. A gente, parece que o negócio nem passa pela gente, né? Pelo nosso cérebro. Ele passa pela emoção, pelo coração e pá, né? E é fácil engolir o que eu falei? Falo que a palavra é igual uma seta, né? Uma flecha. Para ilustrar isso aí, tem uma fala do Que Divaldo. vai e não volta. Tem uma fala do Divaldo que fala assim, que ele estava sendo entrevistado por uma repórter, e a repórter perguntou assim para ele, Divaldo, você parece tão evoluído já, tá? Não, minha filha, eu não sou assim não. Divaldo, tal. Mas e quando alguém fala alguma coisa que pisa no seu calo mesmo, para doer mesmo, então, como é que se reage? Ele falou assim, olha, eu estou humano, eu não sou humano, eu sou espírito. Mas eu estou humano. E o corpo humano tem reações por causa dos hormônios que estão girando aqui dentro, né? Então, quando isso acontece, a adrenalina sobe. Mas antes de a adrenalina me fazer explodir, eu silencio por 3 a 4 segundos e aí o meu cérebro vai me dizer, não vale a pena. Tá vendo o valor do silêncio? Aí, não revida. Aí você não revida. Porque muitas vezes o revidar faz o outro ficar mais nervoso, mais bravo ainda e cometer algo que nem ele raciocinou para fazer, né? O gestual. A gente lá no Segal, a gente gosta muito de abraçar, não sei, vocês gostam de abraçar aqui? Então, o abraçar tem dia que é tudo que a gente quer, né? É tudo. Não precisa falar nada, não, só me abraça, pronto. Porque quando o outro te abraça, com esse amor verdadeiro, é uma troca de energia, o que tiver de ruim para você sobe, vai embora, não fica não. Então, abraçar alguém, uma criança, quando está nervosa, pirraçando e tal. Mas não pode estar com 2 ruins, né? Hã? Se os 2 tiverem. Não, os 2 ruins não. Aí não vai abraçar, não. Mas olha, é uma coisa, o amor é uma coisa tão incrível, que a partir do momento que você vê alguém que você gosta, e alguém assim que dá aquela vontade de abraçar, você sabia que essas energias negativas, elas se afastam? Porque o sentimento, ele é muito forte. Então, ele permanece ali. E muitas vezes você vai ficar melhor. Mas tem dia que você me abraça, não coisa não tá boa, né? Tem isso também, né? Abraça a árvore. Abraça a árvore, pois é, pega a energia da árvore ali que você vai ficar bem, tá? Tem gente que ainda fala assim, hoje eu não estou boa e sem expectativa de melhorar. Principalmente com marido e mulher, seu filho. Mas tem uma coisa, se um se dispuser a abraçar,
já não tem duas energias ruins, né? A Já rompe, já disposição de bloqueia. abraçar já é um sinal bom, né? Tem uma outra situação que eu recebi uma live esses dias que falava o seguinte: quando alguém chega, né? Assim, agora vai ver, eu vou acabar com ele, né? Vou falar o negócio para ele que ele vai ver. Aí eu falo assim: nossa, fulano, você tá tão bonita hoje, o que aconteceu? Quebrou, né? Quebrou, quebra aquela energia. Já aconteceu de falar com uma pessoa, assim, a pessoa começou a chorar e chora, não sabia por quê. Falou assim: nossa, eu vim pronta para te falar um negócio. Eu falei: ó, se não for bom, não fala não, pode deixar, sabe? Pensa melhor, depois a gente conversa. Porque se a pessoa chegou ao ponto de chorar, é porque não era bom Vamos mesmo. seguir, que né? eu acho que o seu tempo está acabando. Ai, meu né? Deus. Eu sou conversadeira mesmo. Gente, o sorriso. Eu gosto muito do Segal. Por causa disso aqui, dos gestos. Do abraço, do afago, do sorriso. Mas eu me preocupo com ele de ter disponível para o outro. Eu. O pessoal já me falou, sabe? Se eu chegar e não abraçar, se eu chegar e não cumprimentar, sabe assim? Assim, uai, será que tá ruim, tá doente, tá não sei o quê? Porque eu acho que a gente faz aquilo que a gente gosta de receber. Não é assim? Então, se você sente necessidade de ganhar um abraço, começa a abraçar. Sabe? Começa a sorrir para o outro. Oi, fulano, tá tudo bem? Contar uma historinha para vocês que eu contei para quem aqui. Minha colega ali, eu falei, eu estou retomando meu trabalho hoje. Essa é a primeira palestra que eu dou aqui desde novembro. Eu tive um AVC no dia do meu aniversário. Graças a Deus foi um AVC isquêmico. Na hora que a minha sobrinha falou para mim: tia, você está entortando a boca. Você sabe o que eu fiz? Só fiz assim. Bezerra de Mineiro, seguro na minha mão. Porque é um momento que você não tem como. Se você está passando por aquilo ali, que jeito você freia? Aí fui para o hospital, fez todo o socorro, depois em Goiânia e tal. Mas uma coisa eu digo para vocês: eu senti a proteção o tempo inteiro. O tempo todo. Às vezes senti até como forma de calor. Eu fiquei 3 dias na UTI, sabe? Mas não estava sozinha, foi o que eu falei aqui. Quando veio esse texto, eu sempre disse: nós não estamos sozinhos. Nós temos pessoas que nos querem bem, estejam onde estiver. Nós temos os materiais da terra e nós temos os nossos entes queridos. Às vezes não estão mais aqui conosco, mas que nos ama e que quer cuidar da gente. Então, a gente precisa disso, de abraço, de afago, de sorriso, para se manter em pé. E você só sabe disso quando você precisa. Você faz o tempo todo. Mas todo mundo encontrava: ó, estou orando por você. Ó, eu orei muito por você. Eu pedia a Jesus e Maria Santíssima que cuidasse de você. Isso é caridade. E tinha gente que eu nem conhecia, que pela conversa, por alguém falou: eu estou orando por você. Então isso é conquista. Mas isso também é um tipo de caridade que você sente de verdade, né? Então a caridade mediúnica, você ouvir o lamento do outro, sem julgar, e ajudar às vezes com a sua prece. Vocês olham para as pessoas que vocês nem conhecem? A gente ora para crianças, por exemplo, lá no sul, agora com essas enchentes, lá na guerra, lá no, né?
com aqueles povos malucos lá do Irã, de não sei da onde. Eu penso muito nas crianças. Porque os adultos estão sabendo o porquê da guerra. Muitas vezes as crianças não sabem. E estão lá no meio, né? Auxiliar com a nossa vibração, com a nossa energia positiva. Porque muitas vezes nós não podemos auxiliar. Eu, por exemplo, eu tenho mediunidade intuitiva. Mas tem pessoas que têm uma mediunidade de cura, né, mais ostensiva, e que cuida mais, né, ajuda mais o pessoal da fluidoterapia e tal. Eu não tenho, mas eu tenho com o meu amor, com a minha vibração. Eu posso vibrar positivamente pela saúde de alguém, né, pelo tratamento que a pessoa está fazendo e ter um bom resultado. Então essas são as outras formas de caridade que a gente pode exercer também. Qual que é o maior mandamento da lei de Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o seu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, amarás o teu próximo como a si mesmo. Eu sei o que é bom para mim, então eu preciso fazer com o meu próximo, né? Vocês conhecem a carta de Paulo? Carta aos Coríntios, né? O que disse Paulo? Quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas. Se não tiver caridade, nada sou. Se não tiver amor ao próximo, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. A caridade que dá esperança. A caridade que fortalece a fé. Eu acho que é muito importante isso. Muita gente diz o seguinte: se você não estiver na igreja, você não vai se salvar. Então, fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Qual verdade, né? Aí no Evangelho fala assim que quem realmente domina essa verdade absoluta é um espírito num grau muito elevado. As nossas verdades são muito relativas ainda, né? Então, quando você diz que fora da igreja não há salvação, o que você diz? Quem não está na igreja não vai ser salvo, né? Então a igreja, ao invés de unir os filhos de Deus, ela separa. Eu vou aqui, ó, sobre a verdade, fala assim, que a verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos de categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia possuí-lo, porque ela ainda está em processo evolutivo. Fora do espiritismo, não há salvação. É verdade? Aí você vai falar, quem não é espírita também não vai ser salvo, né? Então, quem é o verdadeiro espírita? Quer ler isso? O verdadeiro espírita é aquele que busca incessantemente a sua transformação moral. Transformação moral. Conforme definido por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele se reconhece pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más, substituindo o egoísmo e o orgulho pela prática da caridade e do amor ao próximo. Por isso que eles confundem o espírito, né? Pensam que o espírito é só o caridoso. Não pensa que o espírito estuda e que ele está o tempo todo lutando para vencer as suas más inclinações. Por quê? Porque não tem conhecimento da doutrina, não tem estudo, né? E aí pensa só assim, não, eles gostam de fazer caridade. E a gente Faz parte, né? Mas não é só isso. A gente costuma dizer
dizer que o centro espírita é um grande hospital de almas, né? E, regra geral, quem fica dentro do hospital? Doentes. Né? Então, de alguma forma, em algum ponto da nossa existência, nós estamos doentes. E nós, dentro do centro espírita, somos os primeiros a necessitar de socorro. Os mais endividados. Como ela falou, eu estou me reconhecendo aqui muito bonito. Ainda? Ó, não, tá se curando. De tudo que eu Está tratando, não, está tratando, né? Está em tratamento. Mas olha lá, ó, já está fazendo esforço para transformação. Ele já está aqui, já tomou a iniciativa de vir para cá. Né? Já está fazendo esse esforço. Né? E olha lá embaixo, para domar as más inclinações, né? Afastar o egoísmo e tal. Através de quê? Da prática da caridade. Porque esse tal de egoísmo e esse orgulho é danado, né? Muitas vezes a gente não pratica nenhum trabalho assistencial. Mas não é só do trabalho assistencial, no trabalho assistencial que a gente faz caridade. Faz a caridade. Até com a gente, diário. Foi aquilo que a gente viu lá no início, né? No abraço, na convivência, no consolo, no confortar o outro, no enxugar as lágrimas. Principalmente na família, que é o grupo mais importante que Deus nos colocou tudo junto ali, né? Tem gente que é ótimo fora e com a família, né? É aquele, como é que fala assim? Tirando doméstico. Não, eu já vi gente assim, espírita. Então, para a doutrina espírita, ser um verdadeiro adepto não se resume a conhecer a teoria ou frequentar um centro. Também não é só isso, né, gente? Tá vendo? Mas a vivenciar os ensinamentos morais de Jesus com fé raciocinada e coerência entre o que se pensa, sente e faz. Olha o tripé aí. Porque não adianta você falar uma coisa que você não faz. E todo mundo acaba sabendo que você, assim, ó, solta a boca para fora. Não é? Nós não temos pessoas assim? Dá cada exemplo, não segue. A prática do bem e o autoconhecimento são os instrumentos que ele utiliza para essa evolução diária. Então, estudar, conhecer, ler, né? Se conhecer, ler o Evangelho, sabe? Ler outros livros também, não só o Evangelho, tem outras obras interessantes, né? Que faz a gente crescer. Não basta ser bom, tem que fazer o bem. Isso, olha aqui. Você foi lá na coisa, olha só. Para fazer-se o bem, mistério sempre se torna a ação da vontade. Para fazer o bem a gente tem que querer. Eu já falei sobre vontade ativa aqui, não sei se alguém ainda lembra. Quando eu vim aqui da outra vez eu falei sobre vontade. Vontade ativa é algo que depende de esforço. Eu tenho que querer fazer. Então ele coloca o seguinte, essa é a instrução dos Espíritos. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Tem gente que acredita nisso aqui. Não, eu estou quietinho no meu canto, eu não faço mal nenhum. Mas também não faz o bem. E o bem? Para fazer o bem tem que querer. Agora, para não fazer o mal, é só ficar quieto. Mas você está fazendo mal, você não está fazendo bem. Então, né? Acaba sendo a mesma coisa. Então, a frase final do Emmanuel, que eu passo para vocês. A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. A gente diz que a terra está rumo à regeneração, né? Quanto nós estamos fazendo para isso? Está aqui. Somando alegrias, diminuindo males, multiplicando esperanças, dividindo a felicidade. Isso aqui é caridade. Então, às vezes, né, tá tudo certo para nós, mas e a gente bota
mil defesas, né? Bota aqueles araminhos, põe cerca elétrica, põe não sei o que, para nos proteger. Por quê? Porque talvez a gente não faz nada para diminuir aqueles perigos. Eles estão lá. E aí a gente começa a se cercar deles. Mas eles não vão diminuir. Deixa eu só ler uma partezinha aqui que eu reservei para vocês e estou encerrando, gente. Ver o que o texto coloca aqui. Como é que a gente vai diminuir o mal? Como é que vai melhorar realmente a sociedade? Olha, se os homens se amassem com um amor mútuo, a caridade seria bem mais praticada. Mas seria preciso para isso que vos esforçasseis por desembaraçar-vos dessa couraça que cobre vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com os que sofrem. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo não se esquivava. Aquele que se dirigia a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, todos eram por ele socorridos. Nunca temeu que a sua própria reputação viesse a sofrer com isso. Quando, pois, ireis tomá-lo como modelo para todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não mais dominaria. Fugiria envergonhado e esconder-se-ia, pois iria sentir-se deslocado em todos os lugares. Então o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disso. A gente sabe que é muito complexo um punhado de coisa, a gente não dá conta mesmo de tudo.